A paz do Senhor, você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo a mais um programa Espaço Jovem. É isso aí, o tema de hoje é Natal, Tempo de Esperança. Convida todo mundo que o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Glória a Deus, é Natal, é tempo de esperança. É o nosso tema de hoje. E para falar desse assunto aí, nós estamos recebendo estamos tendo a honra, né, de receber aqui o evangelista Michale Albuquerque e a sua esposa, irmã Áurea Adelina. Deus abençoe, Pai do Senhor, amém. Evangelista. Pai do Senhor, irmão André, irmã Camila, né, queremos agradecer a Deus, né, mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, né, no caso que sendo graduado no Espaço Jovem. Quase é uma alegria voltar aqui, né, e tratar desse tema com os jovens, né, com os jovens está a força. Amém. Todas as vezes que a gente vem aqui, a gente se sente mais jovem, né? Amém, irmã Áurea, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Pai do Senhor, irmã. Pai do Senhor, irmã Camila, o presbítero, né, como ele falou, é muito bom estar aqui no Espaço Jovem, né, estar com os jovens e esse tema tão maravilhoso, né, o Natal. Amém. Não é? E Deus abençoe. Amém. Amém. Isso aí. E no louvor nós contamos com a presença da cantora, nossa irmã Ana Luísa, e os músicos da área 28, Pai do Senhor, irmã Ana Luísa. Amém, presbítero, Pai do Senhor a todos. É uma Amém. alegria estar aqui novamente, Amém. para juntos adorarmos a Deus e aprendermos, né? É muito importante. Amém. Músicos, Pai do Senhor. Amém. Amém, já falaram mais forte. Amém. Na arquibancada, interagindo com a gente, estão os jovens aí da área 30. Onde estão os jovens da área 30? Amém. Amém. Eita, já disseram amém, nem salvei. Amém. E estão fortes aí, animados, né? Já queremos estender as nossas saudações ao evangelista Paulo Soares, que é o coordenador da área de número 30, e também estão os jovens da área 45. A paz do Senhor, jovens da área 45. Amém. Amém, glória a Deus. E nós estamos estendendo também as nossas saudações ao evangelista Flávio Marcos, nossos amigos aí. Deus abençoe em nome de Jesus, né? É isso aí. E para dar início à nossa conversa, nós já queremos perguntar, pastor, o que é o Natal? Como é que a gente poderia definir o que é Natal? É guirlanda, pastor, Muito bola, bem. vermelha, o que é, pastor? Esse é um tema bem interessante, né? Na verdade, a palavra Natal é um adjetivo, né, que remete à idade, né, ou à data natalícia, ou o nascimento, né? Então é muito comum alguém perguntar qual a sua data de nascimento. Os mais antigos vão dizer assim, qual o seu Natal? É a sua data natalícia, né? Ou data natalícia. Os mais antigos chamam de Natal, né? E essa palavra vai ganhar uma conotação maior por causa da encarnação do verbo, né? Então, a palavra Natal ganhou esta notoriedade, podemos dizer assim, por conta do nascimento do Filho de Deus, que é o tema que vamos abordar aqui hoje, né? E como o senhor bem frisou, né? Devemos celebrar, devemos não celebrar. Existem muitas dúvidas acerca do tema, o que usar, o que não usar, não é? Principalmente no nosso meio cristão, presbítero André, não é? Onde a gente deve eliminar os exageros, né? Sim. A Bíblia sempre fala de um evangelho equilibrado, não é? Com ordem e decência. Com sentido, um propósito. Com sentido, exatamente. Então, no tema de hoje a gente vai ver muito disso, né? Eu já posso esquentar aqui um pouquinho, por exemplo. Dê um spoiler aí. Há algumas pessoas da chamada batalha espiritual, né? Ou aqueles pseudos cristãos que acham que não devem celebrar o nascimento de Cristo, né? Então usam muitos exageros, né? Se apoiam em coisas até malucas, né? No sentido de eliminar
a comemoração do Natal. Então você vai ver vertentes de pessoas que não comemoram, outras não autorizam se fazer uma cantata, não é? Mas quando a gente vai olhar no bojo da história, quem é quem não comemora o nascimento de Cristo? Quem não comemora? Geralmente são os grupos hostis ao cristianismo. Perfeitamente. Então as religiões de vertentes orientais, por exemplo, não é? Taoísmo, shintoísmo, hinduísmo. Ateus, agnósticos. Isso, eles não celebram o nascimento de Cristo e nem têm interesse em celebrar. Sim. O islamismo não celebra o nascimento de Cristo, apesar de beber numa fonte cristã, vamos dizer assim, porque ela nasce também uma religião abraâmica, né? Assim por se chamar. E os próprios judeus, não é? Os judeus, eles não podem negar a existência do Cristo, porque ele é um ser histórico, ele entrou na história. Então, se não me foge a memória, não é? É só dar um Google aí, mas me parece que eles comemoram o Hanukkah no dia 25, que é a festa das luzes, né? Que é uma comemoração da libertação do domínio grego, não é? Então, como eles não podem dar o crédito ao cristianismo por conta do nascimento de Cristo, e como não podem negar, não comemoram. Então, você vai ver em outras culturas, pessoas que comemoram, pessoas que não comemoram, e isso não é uma desculpa para não comemorar, não é? A gente poderia dar alguns exemplos, já aproveitando o tema, por exemplo, Dia das Crianças, 12 de outubro. Existe uma religião que comemora o dia de uma santa. A gente vai deixar de comemorar o Dia das Crianças, por exemplo? Divindade, né? Exatamente. 31 de outubro é Reforma Protestante? Estou certo? É o que a gente deveria comemorar, né? Pois é, mas o mundo pagão comemora o Halloween. Exato. Quer dizer, eu vou deixar de comemorar porque eles comemoram o Halloween? Então, o Natal tem esse sentimento. Ele deve sim ser comemorado com equilíbrio, com os princípios cristãos que estão exauridos na palavra de Deus. Então o Natal é justamente esse princípio cristão, não é? Os princípios cristãos. E aí, durante a conversa, a gente vai começar a dizer o que é, o que não é, como se comemorar, como se deve se comemorar. Entendi. Amém? Glória a Deus. E Maura, Jesus nasceu em 25 de dezembro? Essa pergunta é boa, né? A Bíblia, né, não diz, né, que é 25. A gente procurando na Bíblia não está dizendo que Jesus nasceu dia 25, né? Mas ele nasceu. Não é? É o fato importante. Ele nasceu, independente da data, ele nasceu. E a gente aqui tem que ter uma data para comemorar, né? Olha que coisa interessante. Você já viu alguém comemorando o aniversário de um morto? Por exemplo, supondo que uma mãe perdeu um filho, então ele morreu com 25 anos, ela vai fazer o aniversário dos 26 anos? Não. Ela vai fazer dos 27? Não. Dos 28? Por quê? Se ela fizer isso, alguém vai dizer, ela está louca. Então isso é uma prova de que Jesus está vivo. A gente comemora todos os anos. Ele venceu as amarras da morte. Não é? Ele não ficou preso a uma sepultura. É lógico que a gente não comemora como uma velhinha, né? Mas a Bíblia dá provas de que ele está vivo e vive para todo sempre. Então devemos sim comemorar. Agora, na nossa cultura, e aí vai entrar a história, né, André? A gente pode esticar um pouquinho essa discussão do dia 25, porque se você for pesquisar, você vai ver que eles vão dizer que aproximadamente no quarto século, os cristãos começaram a comemorar o Natal no dia do solístico, ao deus Mitra, que era um deus pagão, o deus do sol. Eles dizem isso, né? Foi comemorado, passou a ser comemorado no momento em que a igreja foi cristianizada com o imperador Constantino, não é? E aí eles aproveitaram a data do dia 25 para comemorar. Ora, a gente tem que comemorar num dia. Se você for ver o calendário judaico, não bate com o calendário do Ocidente. O calendário do Ocidente e do Oriente é totalmente diferente. Quando você pega a passagem bíblica do nascimento de Cristo, lá no Oriente não podia ser dia 25, porque haviam pastores no campo, as estrelas apareceram, então não bateria com o nosso calendário, porque Natal aqui é inverno para eles. Mas a verdade é que ele nasceu, o Verbo encarnou, não é? Então a gente pode partir do princípio também, André, por exemplo, até estava discutindo aqui quando a gente estava nos bastidores, o texto lá de Atos 17, que é a passagem em que Paulo vai no Areópago, ele se aproveita de uma situação, ele passa e vê vários altares,
Então ele aproveita o altar ao Deus desconhecido, o que é que ele diz? Esse é o Deus aqui. Esse Deus aqui, que vocês não sabem quem é o meu Deus, deixa eu me apresentar. Aí começa... É a introdução da mensagem de Paulo, é um Deus desconhecido. Então veja, ao invés das pessoas pensarem, mas aproveitaram uma data pagã. Não, eles deveriam pensar o seguinte: nós aproveitamos uma data que era pagã e transformamos numa comemoração do verdadeiro Natal. É isso que as pessoas devem pensar. Ao invés de se apegar a uma data, não é? E achar que a gente não deve comemorar. Que tinha um sentido anterior e agora torna... Exatamente, nós transformamos, nós demos uma roupagem. Vou usar um termo bem conhecido do pessoal. O que era profano tornou-se sagrado. Ressignificou a coisa. Isso, é uma palavra muito usada hoje, né? Então o fato é que ele nasceu, ninguém pode negar isso. Ele é um fato histórico, Jesus é um fato histórico. Ele tá marcado na história, não é? Então isso aqui ninguém pode negar. Agora, se alguém acha que não deve comemorar, ora, não comemore, agora não ignore quem comemora. Isso. Não é? O apóstolo Paulo vai dizer, olha, um diz que não é para comer, O outro diz que é para comer. Um faz diferença de dias, o outro não faz. Ó, então faça tudo com equilíbrio, não é? A Quer comer, quer beber mais? Faça tudo para a glória do nome de Jesus. Eu penso que é por aí. Isso. Meu Deus. E já temos uma pergunta aqui, pastor, por Igor Vinícius, da área 30. Onde é que está o irmão Igor? Amém, Igor. Pai do Senhor. Pai do Senhor. A minha pergunta é que sabemos que no Natal existem vários tipos de decorações. E a que se destaca seria a árvore de Natal. E existe uma história que fala que a árvore de Natal ela representa a esperança e a paz para os cristãos. Mostrando também como Cristo, né? Representa a paz e a esperança. Queria saber se essa história, de fato, pode ser afirmada e se sim, nós podemos usar a árvore de Natal em casa com essa... Eu acho que o senhor imaginava que a árvore de Natal ia chegar na história, né? A gente falou no princípio sobre a questão da decência. A Bíblia fala que onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, a ideia da árvore, ela vai bem distante, sabe? Uhum. Há pessoas que vão dizer que estão ligadas ao culto pagão, porque os antigos quebravam árvores para adorar imagens, não é? A história diz também que um dia Martinho Lutero saiu e ele contemplou uma árvore e viu por trás dela a lua saindo e as estrelas. E ele imaginou uma árvore. E aí ele é o primeiro a fazer uma árvore de Natal. Qual é o grande problema dos nossos dias? É o consumismo, né? Então, veja, você começa a desviar o foco do verdadeiro Natal. Qual o sentido de se fazer uma árvore? Qual é o objetivo? Quando você vai no bojo da história, então muita gente começa a pegar a árvore de Natal, não, porque estava atrelada ao dia que o Papai Noel aparecia e colocava e trazia presentes e botava debaixo da árvore. Olha, já desviou o foco. Isso. Eu já vi cristãos dizerem o seguinte, que a árvore de Natal aponta para a árvore da vida. Então os cristãos começaram a utilizar a árvore de Natal pensando na árvore da vida. Quando você coloca uma árvore de Natal, você pensa em quê? Em É uma pergunta. Em presente. É uma pergunta. Aí eu li um escritor cristão que ele dizia assim, se você quer colocar uma árvore, eu penso que você não está pecando agora. Por exemplo, coloca uma estrela e faz alusão à estrela de Davi. Ensina ao teu filho que aquela estrela é a estrela que apontava o caminho do nascimento de Cristo, onde os magos foram. Ao invés de tu colocar bolas, coloca versículos bíblicos, entendeu? Eu não tenho uma árvore em casa, mas eu não vou aqui dizer a você, porque não está escrito na Bíblia que é pecado, mas também não está escrito muitas outras coisas. Então deve-se se buscar o equilíbrio. E para mais além disso, pastor, se eu passar o meu Natal com um verdadeiro sentido e não tiver uma árvore, não vai fazer muita diferença. Aí a gente entra, tem uma pergunta que talvez vai entrar aí acerca do consumismo. Olha, a igreja está cheia de cristãos que, se não tiver uma ceia de Natal na casa dele, não tiver um peru, ele mata todo mundo para ter um peru na mesa. Então ele vai apertar o dinheiro dele, mas se não tiver um peru, se a família não se reunir, esse é o verdadeiro sentido do Natal? Entende? Então, nós cristãos podemos desviar o foco da comemoração. Entende? Então,
era muito melhor se ter um presépio, um pequeno... Eu tenho um presépio que eu trouxe de Israel em 2014, um pequeno presépio feito por um judeu. Um pequeno presépio. Achei bonito e trouxe. No dia de Natal, eu coloco ele na sala. Eu não vejo nada demais. Aquilo não está ferindo um princípio. Eu penso assim. Agora, a gente deve fugir do desvio do verdadeiro sentido do Natal. Vai trazer alguma recompensa? Enfeitar aquilo tudo e botar brinquedo para as crianças e dizer que um Papai Noel trouxe? Pois é. Não é? Exatamente. A gente vai, quando vai na história, quem canonizou essa história é a igreja majoritária, né? De um homem por nome de Nicolau, que gostava de sair na rua dando presente às crianças, e batizaram ele como Santo Nicolau, canonizaram e agora substituíram. Figura, né, pois é. E de um bom pai, e substituiu ele por Jesus, porque se você vai nas redes sociais, se você vai nas mídias, só é o que é que vende. O Natal que vende hoje é o que? É o consumismo, é o consumo de bebidas alcoólicas. Quando você circula pelos centros de compras, né, nesse final de ano, só se faz alusão ao consumo. Ao consumismo. Quer acrescentar alguma coisa, Áurea? O que eu acho engraçado é que Natal dezembro, tudo muda. O ano é normal. Quando chega dezembro, o povo não vai para a igreja. O que a gente vê, né? O povo está na rua comprando, não é? Se não veste uma roupa nova, não é? Tem que estar com a roupa nova. Peraí, o Natal, será que é isso? Você está na igreja? Desvia o foco, né? Desvia o foco. Há pessoas que não vão para o culto de Natal se não tiver uma roupa nova. Não é? Então, se você comparar tudo isso que a gente falou, como é o nome dele? Igor. Veja que a árvore é fichinha, né, em relação a tudo isso que a gente falou. Já pensou você deixar... Quantas pessoas já não vão mais ao culto de Natal? Não é? Nada contra você ter um lazer, mas preferem passar, por exemplo, numa casa de praia. Exato. Ora, vai depois do culto, bendito, bendita. mas prioriza o principal. Então, você passar o Natal na igreja com a família, celebrando o nascimento de Cristo, ensinando princípios aos teus filhos, entendendo o verdadeiro sentido do Natal. Então, veja que o verdadeiro sentido do Natal pode se perder para nós cristãos, se a gente não tiver cuidado. Perfeito. Eu quero uma roupa nova, eu quero uma calça nova, eu quero um celular novo no Natal, eu quero uma casa bem enfeitada. Tem pessoas que, se não botar um pisca-pisca, morrem, irmão. E eu já vi literalmente pessoas morrerem com um pisca-pisca. Não, literalmente, pode procurar aí. Todo ano morre várias pessoas, porque aquilo ali você enrola, né? Entra em curto e uma criança vai lá e encosta. Nada contra, não estou aqui censurando não, mas tem pessoas que, se não tiver essas coisas, não comemoram o Natal. Quando na verdade deveria ser o quê? Solidariedade, amor. complacência. Como a gente vê muitas vezes em frases aí. Exatamente. Às vezes só não é feito. Exatamente. Mas a gente vê frases aí, às vezes a frase... E você acha que você não fez nada o ano todo. É quando chega o Natal, você dá um monte de cestas básicas, né? Você doa comida e o resto do ano. Será que o amor só está em dezembro, só está no Natal? E Deus não quer isso. Deus quer que a gente dê o ano todo, né? O amor. E observe que ele nasce todos os dias, né? Perfeitamente. Todas as vezes que alguém aceita o Filho de Deus como seu salvador, seu suficiente salvador, ele nasce. Ele, na verdade, ele nasce todos os dias. Então, ele quer que a gente seja o reflexo da glória dele todos os dias. É alguém olhar para você todos os dias e ver o reflexo de Cristo em você. Esse é o verdadeiro Natal. Então, o problema não seria a árvore em si, mas o motivo pelo qual eu estou colocando aquilo dali. Se a minha motivação ela for desviada do propósito real do Natal, assim, aí sim, de fato, eu estaria pecando, eu estaria errando, né? Isso. Exatamente. Já temos mais uma pergunta aqui também com Jamerson Araújo, da área 30. Jamerson? Parceiro, minha pergunta seria acerca das profecias do Antigo Testamento. Porque quando paramos para analisar, a gente vê que o Antigo Testamento ele é muito marcado pelas profecias acerca da vida no Messias, da vida de Jesus Cristo. Eu gostaria de saber por que as profecias elas foram tão importantes. Essa pergunta talvez seja a cereja do bolo, talvez seja a melhor pergunta das perguntas. Eu não sei as que virão, não é? Mas Jesus Cristo, ele é o cumprimento de tudo que foi escrito na lei e nos profetas. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, será que meu Cristo é uma fraude? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Porque os profetas falaram que ele viria. Desde a queda do homem, né, com a primeira profecia,
da semente da mulher lá em Gênesis, né? Que ele viria da semente da mulher, que Satanás ficou de olho, né? Porque ele sabia que o Redentor viria em algum momento. Na hora da queda, Deus já traz o remédio, apontando para um varão que nasceria de uma mulher virgem e que esmagaria a cabeça da serpente, né? Então, olha que coisa interessante. A mulher não tem semente. Quem tem a semente é o homem que carrega o sêmen. Mas na profecia ele disse que da semente da mulher, não é? Então isso já aponta para o nascimento, não é? Virginal de Cristo, não é? Que seria não obra humana, porque se todos caíram, esse resgatador deveria ser sem pecado. É importante vocês frisarem isso. Ele deveria vir sem pecado. Nenhum homem conseguiu cumprir toda a lei em sua essência. Então ele deveria ser sem pecado, ele deveria cumprir toda a lei e ele deveria morrer, porque a exigência era que alguém morresse no lugar para resgatar este homem. Então todos os profetas falaram acerca dele. Mas há uma profecia no Antigo Testamento, e eu queria ler, se não me foge a memória, Deuteronômio 18 e 15. 18. Isso, Deuteronômio 18 e 15. Eu considero, presbítero André, essa profecia como o mapa do Messias. Gravem isso na sua cabeça. No futuro, quando alguém aparecesse se dizendo um Cristo, qual seria a prova dele não ser uma fraude? Além das profecias que foram ditas. Moisés respondeu isso. Deuteronômio 18 e 15, ele diz assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti. Então, o Cristo deveria vir de alguma das tribos. Aí ele vai dizer assim, do meio dos teus irmãos. Só que Moisés aponta para ele e faz assim, como eu. Ou seja, esse profeta deverá ser semelhante a mim. Ele se coloca como um marco, né? Como um marco. Porque Moisés no Antigo Testamento é o maior tipo de Cristo. Perfeito. Ele é o maior tipo do qual Cristo é o antítipo. Então, olha a preocupação de Moisés. No futuro, alguém vai se levantar dizendo que é o Cristo. Dizendo que é o Messias. Quando ele se levantar, não fiquem nervosos. Não fiquem aperreados. Olhem para as minhas obras e comparem com a dele. Se bater, é o Messias. Só para explicar, pastor, para quem está em casa nos ouvindo, o tipo que o senhor falou é uma projeção, não é isso? Isso. Aí eu vou explicar. Ele diz assim, compara a obra dele quando ela aparecer com as minhas. Aí você começa a ver algumas semelhanças. Eu vou dizer algumas. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus? 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Moisés trouxe a lei do monte. Jesus trouxe o resumo da nova lei do monte. No capítulo 5, no Monte das Beatudes. Ele traz o resumo da lei. Ambos tiveram poder sobre a natureza. Se Moisés abriu o mar, Jesus andou por cima dele. O rosto dos dois brilhou com a glória de Deus. Quando Moisés desceu do monte, ninguém conseguiu olhar para ele. Diz que o rosto dele brilhava, que ninguém conseguia olhar para Moisés. E a ponto de que o povo disse assim, fale o Senhor contigo e não conosco, senão a gente não vai suportar. Jesus, quando vai ao Monte da Transfiguração e leva consigo os seus 3 discípulos mais achegados, ele se transfigura e o seu rosto brilha. Quer ver outra coisa interessante? Nenhum dos 2 corpos ficaram numa tumba. Verdade. O Senhor escondeu o corpo de Moisés e o corpo de Jesus foi tirado. Há outras semelhanças, eu estou citando aqui algumas. Então, quando os rabinos começaram a examinar as Escrituras, começaram a comparar a vida de Moisés com a dele. Além disso, no Antigo Testamento, como é o nome dele? Desculpe, Jamerson. Há pelo menos 440 a 450 profecias apontando para o Messias. Se a gente retirar as repetidas, ainda temos mais de 100 profecias. Qual seria a possibilidade de alguém fraudar pelo menos 8 profecias? Eu li isso no livro de Tim LaHaye. Isso. É interessante isso. Josh McDowell também ressalta. Também ressalta. A probabilidade. Ele diz o seguinte, para alguém forçar... Porque assim, alguém poderia dizer assim, Jesus poderia forjar a entrada num burrinho. Era possível. Ele se lembrar que tinha uma profecia de que ele entrava num jumentinho. Opa, traz um jumento para eu entrar. Mas ele não poderia forjar a data do nascimento.
ele não tinha como forjar o dia que nasceu. Por exemplo, você pega Miqueias dizendo que ele vai nascer em Belém, e tu, Belém Efrata, posto que és menores entre Judá, de ti sairá o Salvador do mundo, daquele cujas origens é desde a eternidade. E aí acontece todo aquele cenário, não é? Da perseguição para Jesus ir para Belém. Você vai para Oséias dizendo, quando Israel era menino, do Egito eu o chamei. Inclusive, pastor, é tão interessante isso que o senhor está citando, porque o próprio Jesus reclama justamente da falta de examinação das Escrituras. Isso, examinai. Não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É ele dizendo, vocês não estão examinando a minha vida com o que é profetizado sobre mim, por isso que vocês estão errando. Estão errando. Aí Oséias vai dizer que ele veio do Egito. Quando ele era menino, do Egito eu o chamei. Aí vem toda aquela perseguição. Veja, ele poderia forjar isso? Um menino recém-nascido? Então ele foge para não morrer, porque Herodes está matando as crianças, e ele vai para onde? Para o Egito para cumprir a profecia. Então veja, existe no estudo da matemática a questão da probabilidade. Isso é muito usado num censo, é muito estatística, não é? Então a probabilidade, por exemplo, uma pessoa que vai ser eleita, então eles fazem um apanhado, uma numeração, e eles conseguem decifrar por ali quem é que vai ser o próximo prefeito da cidade, por exemplo. Geralmente quando dá errado é quando alguém fraudou, mas se não fraudar, aqueles números é exatamente um coeficiente do que vai acontecer, e geralmente acontece, não é? Então qual era a probabilidade de alguém fraudar pelo menos 8 profecias? Aí ele vai dizer que o número é absurdo. 400 trilhões para 1. 400 quatrilhões para 1. Sabe o que é isso, jovem? O estado de Minas Gerais tem quase 500 mil quilômetros quadrados. Seria mais ou menos 5 Pernambuco. Já pensou você pegar 5 estados de Pernambuco, forrar de moeda de R$1, esses 5 estados de Pernambuco, numa altura de 60 centímetros. Veja, eu não estou dizendo um estado de Pernambuco. Já imaginou você pegar 5 estados de Pernambuco de ponta a ponta, forrar de moeda de 1 centavo com 60 centímetros de altura, você marcar uma moeda com o X, vendar alguém, misturar todas essas moedas e dizer assim, acha aí. Se você achar essa moeda, é a probabilidade de alguém fraudar o nascimento de Jesus Cristo. Ou seja, pela probabilidade matemática, se há alguém que crê, porque você vai chegar para um cético que não crê, usa a probabilidade, pela probabilidade, ele é o Messias. Não tem como dar errado. Entende? Então, é muita coisa para você não acreditar, porque ele cumpriu tudo. Ele cumpriu todas as profecias. Quando você examina de ponta a ponta, tudo se cumpriu nele. Ao ponto dele chegar a dizer assim, vocês podem me acusar de pecado, porque era a última que faltava, né? Alguém chama ele de pecador. Ninguém aqui pode me acusar de pecado. Eu agora estou habilitado. Eu sou o Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? O pessoal de casa está dando glória já. E eu dou aleluia. Amém. Pastor, a gente vai dar uma pequena pausazinha para a gente já começar o nosso primeiro quadro de hoje, que eles só estão escutando. Agora eles vão participar. E a probabilidade aqui, pastor, está 50%. Para ver quem é que vai sair vencedor hoje. Vamos lá. Quem disse é quem? Roda a vinheta. E nesse quadro de hoje nós diremos uma dica e eles vão tentar descobrir quem foi que disse a quem. Vamos ver se você aí de casa vai descobrir primeiro que eles. E aí, será que o pessoal de casa vai estar mais afiado que vocês? Sim ou não? Eu acho que eles estão confiando neles. Vamos ver, né? O que é que vai dar. Área 30, vamos lá. Primeira tela com o versículo. Quem disse a quem? O Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Quem foi que disse a quem? E aí, sabem? Vou repetir. O Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Olha aí. Tá no Antigo. Consulta aí. Já deram uma dica aqui a mais. Ó. Tá no Antigo Testamento. Tá no Antigo Testamento. Dica de ouro. Querem mais uma dica? Está no livro de 1 Samuel. E aí? Vamos passar a pergunta? Posso passar para a era 45? E a era 45?
Quem foi que disse isso a quem? Está lá em 1 Samuel. E aí? Primeiro livro de Samuel. Vou melhorar aqui, capítulo 12. Vai entregar já o versículo. Se eu disser a referência, será que facilita? Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 6. Ninguém vai chutar, assim, chutar não, né? Dar aquela arriscada. Arrisca aí, pode arriscar. Arrisque Não perde por ponto, lógica. não regride, Arrisque né? por lógica, por inferência. Olha, eu vou dar uma dica, tá no livro de Samuel. Quem disse? Não? Vamos lá, 5, 4, O pessoal 3, de casa 2, já acertou, ó. Faz tempo. Tá no Google, né? Não acertaram, então eu vou responder. Foi Samuel. Que disse ao povo. Primeiro livro de Samuel, 12, 6. Área 0 a 0 45 ainda, então. agora, vamos lá. Quem disse a quem? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E aí, quem lembra? Quem foi que disse a quem? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de área vós. 45. E aí? Cadê o microfone? Pode. Pega o microfone aí. Passa aí. Diz teu nome. Pai do Senhor, Amém. chamo Ismael e a resposta é Josué disse ao povo. Tem certeza? Sim. Tem, né? Tem. Que bom, acertou. Josué que disse ao povo. Muito bem. E a última pergunta aqui. Para a área 30 agora. Fazer para a área 30, né? Porque a primeira foi mais difícil, né? Concordo com vocês. Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais, porque haverá paz e verdade em meus dias. O pessoal da produção tá caprichando com vocês. Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais, porque haverá paz e verdade em meus dias. E aí? Querem uma dica? Fica no livro de Isaías. Quem disse a quem? Essa é difícil, né? Estão caprichando. Vou dar mais uma dica. Foi um rei que disse isso. Foi um rei que disse. Lembra aí E aí? dos reis que passaram aí pelo livro de Isaías? Hoje tá difícil. Posso dar uma Vou passar de volta aqui para a área 45. E aí? Aí. Querem arriscar? Posso dar uma dica? Olha, o pastor tá gostando. O rei que virou pra parede? É. E aí? Um rei que virou, Virou para a para a parede. parede. Cadê o Chorou microfone? muitíssimo. Fácil. Pode, cadê Pode, o microfone? pode. Aqui, Aqui, ó. Aqui. Pai do Senhor, meu nome é Douglas, da área 30, e a resposta é Ezequias, Que disse a... que disse a Isaías. Acertou. 1-1, então. Terminamos Pronto, o quadro ninguém tá empatado. Agora a gente vai dar um rápido intervalo, mas antes disso a gente vai de louvor com a cantora Ana Luísa. Né? Fica aí, não sai daí não, pelo amor de Deus, que daqui a pouco a gente tá de volta. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível. Os reinos vêm e vão, o teu trono acima está. Teu nome imutável é. Imutável
és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso só tu és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, oh Jesus, o teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, o teu trono acima está. Teu nome imutável é. E o Espaço Jovem está de volta, a gente está com uma conversa muito boa aqui. Você sabia que pode encontrar a gente também através dos formatos de podcast. Assina aí agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais. É isso aí. Hoje nós estamos conversando sobre o tema É Natal, Tempo de Esperança. E para falar desse assunto, estamos recebendo o evangelista Michale Albuquerque e a irmã Áurea Adelina. E voltando à nossa conversa, pastor, essa pergunta é uma pergunta que é bastante polêmica, né? Porque eu acho que ela tem tomado lugar, como a gente falou aqui no primeiro bloco, né? O perigo da comercialização do Natal. Qual é o perigo? Muito bem. Quer começar, minha filha? Não, valendo. Eu sempre sou cavalheiro. Né? Eu acho que a irmã Áurea tem muito a falar sobre isso. O público feminino. A gente falou um pouco, né, no primeiro bloco desse perigo. É o perigo da substituição. É você tirar o lugar de Cristo. É você tirar ele do centro. Então, o consumismo, a gente vive uma geração, né, essa geração do fast food, do imediatismo, né? Então, todo mundo quer ter, todo mundo quer estar na crista da onda, todo mundo quer mostrar. As redes sociais vendem muito isso. Então, você acaba vendo alguém com algo e você se vê naquilo e você quer aquilo, mas você deve primeiramente pensar, peraí, eu posso ter? É o tempo de ter? Vale a pena ter? Então, o Natal, o perigo do consumismo é exatamente esse, irmã Camila, presbítero André, não é? É substituir o sagrado pelo profano. Eu conheço pessoas, até cristãs, ou pelo menos, a gente pode dizer assim, tem o nome de cristão, né? Começa até direitinho, depois tu começa a beber champanhe, daqui a pouco tá bebendo cerveja, daqui a pouco tá embriagado. Parece inadmissível sair de um culto e se embriagar, mas muitos fazem isso, não é? Então, você valorizar uma roupa, como dissemos no começo, você valorizar um sapato mais do que o sentimento do Natal de Cristo, você valorizar qualquer coisa supérflua em lugar do verdadeiro sentido do Natal. Então, o perigo passa por aí, André. Não sei se a hora quer acrescentar alguma coisa. É porque a gente, mulheres, né, assim, a gente gosta de comprar, né? Mas eu sempre digo a minhas filhas, né, que eu tenho 2 filhas, eu digo assim, olha, tudo agora é muito caro. Tudo, eles querem aproveitar da gente, não é? Ai, não, porque tem que comprar. Será que é necessário comprar? Né? Será que a gente precisa comprar? Porque tem tanta coisa para a gente pagar, tanta coisa para a gente fazer, tantas pessoas que a gente poderia ajudar. Aí vai a questão do desvio, né? Por exemplo, você acaba enfeitiçado pelas promoções de final do ano, mas você poderia ter... Veja, se alguém pensa assim, não, eu tenho um dinheiro sobrando, vou comprar um pazinho de roupa a mais para um irmão da igreja que não tem condição. Abençoar alguém, né? Então, olha o sentido. Eu vou comprar alguma coisa que possa ajudar o meu irmão nesse período. Eu estou com dinheiro sobrando, então esse é o verdadeiro sentido do Natal. Isso. É um período em que deve aflorar o sentimento de humanidade, não é? É lógico que isso deve ser, como minha esposa disse, o ano todo. Nós devemos ser esse reflexo da glória de Deus o ano todo. Mas aproveitar o momento. Então, por que não você lá na empresa? Não sei se algum jovem trabalha aqui. Por que não? Eu me lembro que uma das campanhas que eu fiz na usina que eu trabalhei, eu falei com o diretor da usina e eu disse, por que não aproveitar o momento e juntar víveres, juntar roupas?
E na época eu falei com o meu pastor em Carpina, que era ainda o pastor Josias Clementino, antes do pastor Simas Dias. Sim. E a gente conseguiu um caminhão de alimentos e de roupas, e a gente escolheu uma cidade. Na época a gente foi para Pesqueira, na época era uma cidade bem necessitada, e a gente levou aqueles alimentos, aquelas roupas, aqueles sapatos, e distribuímos não somente o alimento, porque a barriga enche agora e fica vazia depois, mas o essencial é Cristo. Então falamos de Jesus, entregamos literaturas. Então por que não aproveitar o momento e, ao invés de desviar o foco do verdadeiro sentido do Natal, trazer para o verdadeiro sentido, ajudar as pessoas, levarem elas a refletir de que o Filho de Cristo nasceu. Qual foi o sentido do Filho de Cristo encarnar? Por que ele veio aqui? Não é? Então são essas coisas que a gente precisa meditar, não é? Porque a mídia é muito forte, ela vende a imagem, não é? Tudo que a gente vê, tudo que a gente pensa tem a força de vir para a mente e entrar no coração, não é, André? Então a gente tem que ter esse cuidado. É porque se a gente observar, a gente vai para, vamos dizer, a gente vai para o centro da cidade. Se você não vigiar, você volta com muita coisa. E volta liso. E volta liso, não é? Coisa que você nem precisa. Nem precisa, não é? E tem hora que você diga assim, peraí, eu compro ou não compro? Né? Será que eu tenho necessidade disso? Porque, e outra coisa que eu sempre digo assim, a gente se preocupa muito, né? De estar com uma roupa nova, de comprar que não é pecado. Se você quiser comprar a roupa para ir para o Natal, para o Ano Novo, não é? Condições, mas tem pais que tiram de onde não tem. Exatamente. E compram uma roupa nova. Eu sei que a gente fica, né, querendo que os nossos filhos, mas hoje vocês adolescentes, jovens, né, que estão aqui, tem gente que não tem condições, tem gente aqui que eu sei que não vai comprar roupa nova, mas não fique triste. O sentido do Natal não é uma roupa nova, é você estar com seu pai, com a sua mãe, com a sua família. É isso o verdadeiro sentido do Natal. E me veio agora à mente, minha esposa falando, de uma experiência que vivemos quando eu tive a primeira filha, e ela teve pós-eclâmpsia, e quase que morreu, ficou 3 dias na UTI, e depois daquela experiência traumática, ela não queria mais filho. Eu queria mais um filho, não é? Eu tinha essa vontade, esse desejo, e ela não queria, e eu respeitava isso, até que um dia ela entrou no salão para fazer o cabelo, né? Não sei como é que vocês chamam aí, uma chapinha, e Deus usou uma irmã em profecia que ela nunca viu, e chegou para ela e disse assim, mulher, por que tu estás tão preocupada? Por que tu não queres outro filho? Se o Filho de Deus nasceu numa manjedoura, se o Filho de Deus não tinha nem aonde pousar a cabeça, se o Filho de Deus não teve nenhuma sepultura, por que tu estás tão preocupada? E foi embora. E ali ela desmontou ela, porque estava no plano de Deus outro filho. Meu Deus, nasceu numa manjedoura, imagina minha filha, né? Nossos filhos. E Jesus não garantiu, não foi ele que disse, porque vocês estão tão preocupados com o que vestir, com o que comer. Aí ele diz, olhai para os lírios dos campos, não fiam, não tecem. Olhai para os pássaros, o meu pai não os alimenta. Né? E olhando para a planta, ele vai dizer, digo-vos que nem Salomão se vestiu como esta planta. Mas se o Senhor cuida dessa planta, que nasce de manhã, floresce à tarde, seca-se de tarde, à noite, não teria eu mais cuidado de vocês? Eu acho. Então não esqueçam, é Cristo em vós. Isso, eu acho. O verdadeiro Natal é Cristo em vós. Aponta, inclusive, para a ideia justamente a outra ideia da nossa temática, né? A ideia da esperança. Isso, né? que é a próxima pergunta, né? É justamente isso que a gente ia falar, o que essa palavra esperança significa, isso. Né? Como ela é abordada nos evangelhos, né? Quais são os aspectos? Isso. De todas as palavras que falamos aqui, talvez a principal seja esperança. O Natal aponta para a esperança. Essa palavra no original, esperare, né? Aponta para o futuro. É alguém que está olhando para o futuro e desejando uma coisa melhor. Quando a gente vai nos evangelhos, a gente já vê lá em Gênesis 3 a esperança, que é chamado de proto-evangelho, né, André? Gênesis 3:15. Quando ele faz a promessa, não é? do Messias. Então ali já é lançado a semente da esperança. E aí quando você caminha na Bíblia, toda a mensagem é de esperança até o Messias. Vocês pensam que era fácil Noé sair da arca, gente? Só tinha lama e um sepulcro a céu aberto. Mas Deus disse a ele, saia, Noé, porque a sua genealogia tem que caminhar até o Messias. Vocês acham que era fácil Abraão sair para uma terra que ele não conhecia? Na zona de conforto que ele estava,
O seu pai era um homem rico. Mas quando Deus fala com ele no capítulo 12 e disse assim, olha, em ti serão benditas as famílias na terra, Abraão. Tu tem que ir. Abraão fez o quê? Foi, gente. A gente só está aqui por causa de Abraão. Primeiro por causa de Abraão. Porque nós entramos na fé através de Abraão. O escritor aos Hebreus diz, saibam, pois, que aqueles que são da fé são benditos em Abraão. Não é? Você olha para os evangelhos, a mensagem é de esperança. Nós poderíamos citar aqui, eu anotei, Pedro. 1 Pedro 1 e 3, ele fala de uma viva esperança. O apóstolo Paulo, Colossenses, eu queria ler esse texto, André, se me permite. Colossenses 1 e 5, ele diz assim, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. E ele fecha no versículo 26 do mesmo capítulo, dizendo assim, o mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações que foi manifesto agora, os quais Deus quis fazer conhecer, que são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, a saber que Cristo em vós, a esperança da glória. Outra coisa interessante, quem gosta de ler genealogia aqui? Levante a mão. Ninguém, irmão. Aquilo é terrível, né? Estão pulando a genealogia. Não é? Não. Olha, você começa a ler Mateus 1, aquilo ali dá uma canseira, meu Deus, para quem... Só que esse é um dos textos que mais os céticos odeiam, porque somente Israel tem documentos genealógicos que retrocedem até Adão, gente. Quando você pega a genealogia de José, lá em Mateus, e a genealogia de Maria, lá em Lucas, todas elas retrocedem a Adão. Os evangelhos e a Bíblia dizendo de geração a geração que o Filho de Deus, ele não é um impostor e que ele vem da raiz de Davi, do tronco de Jessé e nasce no tempo certo. Veja que Gálatas 4:4, o que é que Jesus vai dizer? O que é que Paulo diz? Vindo a plenitude dos... Vamos ler esse texto, André? Vamos embora. É bom a gente ler um pouquinho de Bíblia, né? Gálatas 4:4, se não me foge a memória, né? Gálatas 4:4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher para cumprir a profecia, não é? Nascido sob a lei, porque ele teria que cumprir toda a lei. Agora veja, a plenitude dos tempos, havia a paz romana, não havia guerra nos dias de Roma. Em todas as fronteiras havia liberdade para se falar do evangelho. Havia uma só língua, havia um só governo. E o principal, já existia a ideia do divino. Por que Jesus não podia nascer antes? Porque imagina o pensamento de alguém, de um Deus que encarna. O povo ia dizer, esse cara é doido, como é que um Deus pode encarnar? Mas só que, com a vinda dos gregos, né, na época do Império Grego Macedônio, então eles começam, olha, que a gente estuda isso em história, né? A filosofia fala disso, de Sócrates, Platão, eles começam a ter ideias de deuses, então eles vão começar a criar Deus para tudo e vão começar a ter ideia de deuses que se relacionam. Então uma só língua, um só povo, não é? Uma só nação, a paz entre as culturas, um governo só dominando o mundo. Aí era a hora do Messias vir. Então Deus preparou o cenário perfeito para que quando ele viesse ninguém duvidasse e ninguém dissesse que era uma loucura pensar num Deus que encarnaria. Inclusive, apesar de que isso é um mistério. Inclusive profetizado justamente por Daniel, né? Tudo isso. Tudo isso está lá, exatamente, profetizado por Daniel. Então, ele não é um impostor, ele é o nosso Cristo. Amém. Amém? Temos aqui uma pergunta com Annelise Lima, da área 45. Pai do Senhor, Annelise. Pai do Senhor, eu queria saber quais são os valores cristãos que nós devemos manter no Natal. Irmã Áurea. Amém. Não fico falando só, né? Mas é bom muito escutar, né? O amor, né? Primeiro o amor. Eu acho que o amor é acima de tudo. O verdadeiro sentido do Natal é o amor, né? A gente amar, né? Dividir, né? Compartilhar as coisas, não é? Eu creio que esse é o verdadeiro
sentido do Natal. A gente pode acrescentar compaixão, Paixão. não é? Veja que nos evangelhos, quando você começa por exemplo, Lucas capítulo 7, aquela cena da viúva de Naim, não é? Quando aquela mãe vai saindo da cidade, não é? O texto do versículo 3 diz: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Não é? Então, veja que o reflexo do caráter de Deus sempre era cumplicidade, amor, longanimidade, compaixão, misericórdia. Então, todos os dias, gente, custa nada, você para num sinal. Eu durante a semana eu pego várias moedinhas, você não vai morrer de fome não. Aí entrego, sempre que alguém para no sinal, eu entrego uma moeda e uma literatura. Não custa nada você dizer que Jesus ama, não precisa pregar não. Você reouvir e diz assim: Jesus te ama. Ele tem o melhor, ele não projetou isso para você. Você chegar do lado de um bêbado, de alguma pessoa drogada e dizer assim: olha, isso não é o que Deus planejou para você. Deus tem coisas maiores. Às vezes um abraço, gente. Às vezes você não diz uma palavra, aí você dá um abraço, dizer que Jesus te ama, não é? Então, o sentido do Natal verdadeiro, cristocêntrico, deve ser vivido todos os dias, não é só na semana do Natal, entende? Então, esses são os aspectos que devem permear um verdadeiro Natal. Exatamente. E a gente tá com essa conversa muito boa aqui. Poxa, mas deixa a gente dar só uma pausazinha rapidinho. Sim. Para eles poderem desempatar, porque tá 1-1. Tá 1-1, né? Aí eles estão agoniados ali, né? E a gente vai para o nosso próximo quadro aí, né? E pode rodar a vinheta do Quem Sou Eu? É isso aí. E nesse quadro nós daremos três dicas sobre um personagem bíblico, né? E os jovens que estão aqui vão tentar adivinhar. Você que está aí em casa também vai tentar adivinhar e a gente vai ver quem fica melhor. Não sei se está 1-1 e 2 para você daí de casa, não sei se você está ganhando, né? Mas a gente vai para cá, para os jovens, né? E o personagem 1, quem é que vai primeiro? A área 30 ou a área 45? Deixa eu ver. 45, a produção está me dizendo aqui. Então vai para a área 45, né? Personagem 1, tela aí com a primeira dica para vocês verem. E vocês vão ver aí a primeira dica: moro em Jericó. Muito fácil, muito simples, já devem saber a resposta, podem responder. Sabe já? Ainda não? Querem a segunda dica? Tem certeza? Tá bom, então eu vou dizer. Eu sei que vocês já sabem, mas aí eu vou dar a segunda dica, né? Minha vida foi poupada quando os israelitas tomaram minha cidade. E aí? Agora. Tá na genealogia. Viu? Já sabe? Rabi. Diz teu nome. Suelen. Agora diz a resposta. Rabi. Agora diz se tu tem certeza. Sim. Deixa eu dar a terceira dica. Hospedei os espias israelitas em minha casa. E aí? Permanece? Sim. Resposta aí na tela. Acertou. Muito bem. Amém. 2-1 para a área 45, área 30, a chance, a oportunidade de empatarem. Vamos lá, tela com a primeira dica. Tenho uma irmã e um irmão. Muito fácil, já sabe a resposta, não é isso? Vamos lá. Quer uma segunda dica? Sim. Vamos lá. Tela com a segunda dica aí. Ungir os pés de Jesus. Essa. E aí? Já sabe? Mas eu vou dizer a terceira, tá? Diga a terceira. Meu irmão foi ressuscitado por Jesus. Meu nome é Igor, da área 30. Amém. Maria. Quem? Maria. Tem certeza? Absoluta. Absoluta? Absoluta. Tá bom. É isso aí. Tudo certo. Essa foi fácil. Maria, né? Agora eu vou fazer uma pergunta geral para vocês, tá certo? Quem a resposta primeiro, levanta a mão, pega o microfone, tá certo? Só não corre por aí. Tela Pode com a primeira desempatar, dica. Induzir meu esposo ao pecado. Por que as mulheres levantaram a mão, né? Cadê as meninas aqui? Quem foi que levantou primeiro, primeiro? né? Foi aqui da área 30, acho que foi ela. Eu vi ela primeiro, pelo menos. Deixa eu dar a tela com a segunda dica, né? Fui expulsa do meu lar. Olha. Tem certeza que não vai... E aí? Tô abrindo para todo mundo agora, tá certo? Tela com a terceira dica. Sou a mãe de Abel, Caim e Sete.
Aí agora vai ter que ser tu. Tu tinha certeza de Foi ela primeiro, que agora levantou. esqueceu, foi? E aí, sabe? Diz seu Vai, nome. diz. Amém. Meu nome é Maria Eduarda. Amém. Eva. Tem certeza? Tenho certeza. Vamos lá, tela aí com a resposta, revelando o personagem. Eva, sim, tinha que ser uma mulher respondendo, pra poder, né, recuperar. E agora vamos ouvir mais um hino pela cantora Ana Luísa. E logo em seguida iremos para mais um intervalo, mas não sai daí que é bem rapidinho. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme sou. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Oh, eu descansarei em ti. E o Espaço Jovem já está de volta e nós já estamos no nosso último bloco, não é isso? Eles ficam decepcionados, é uma coisa terrível. Porque a conversa está muito boa, mas ainda não acabou não. Fica aí com a gente, que a gente ainda tem mais dúvida para esclarecer. O evangelista Michel estava me dizendo aqui que está afim de tirar mais dúvida. Está revoltado aqui que o programa vai terminar. E a irmã Ara também não está gostando, né? Mas nós hoje estamos conversando sobre o tema, né? É Natal, tempo de esperança. E dando continuidade à nossa conversa já, a gente já pode perguntar, pastor, qual é a maior mensagem? Já é um resumo do programa, né? Sim. Qual é a maior mensagem de esperança do Natal, pastor? Observem que a gente rodou em várias perguntas e sempre a palavra principal é esperança, né? Isso. Essa palavra no hebraico, falamos no latim, mas no hebraico ela é gerar uma expectativa, aguardar algo que ainda vem. Uhum. Não é? Então veja que a gente vai, volta e fala de esperança, porque este é o verdadeiro sentido do Natal. Aponta para uma esperança maior. Vocês não devem jamais esquecer disso. Se a gente fosse ver os nomes de Jesus, por exemplo, André, me veio aqui na mente agora. Jesus é tudo, pode ser tudo para você. Por exemplo, ele é o Jeová Jireh, né? O Deus da provisão. Já faltou alguma coisa na casa de vocês? Às vezes fica bem pouquinho
Quando está acabando, ele manda um corvo levar na porta, como fez com Elias, né? Ele é o Jeová Shalom. O Senhor é a vossa paz. Você pode perder tudo, menos a paz. E essa paz não é a paz que o mundo dá. A paz que Cristo dá é você viver em comunhão com todos, vivendo em tempos de guerra, mas você tem paz, não é? Ele é o Deus chamar também, é o Deus que está presente. Ele é o Deus El Elyon, não tem outro igual a ele. Então, ele pode ser o que você precisar. Mas Paulo dá um nome que a gente nunca cita, está lá em Romanos 15, 13, diz que ele é o Deus de toda a esperança. É mais um nome que é dado a Jesus. Então, não esqueçam disso. A principal mensagem do Natal é Cristo em vós, esperança da glória. Vocês podem perder tudo, mas não podem perder Jesus. Por que não pode perder Jesus? Porque ele é o único habilitado a levar vocês de volta para casa, gente. Ele veio aqui, cumpriu. Então, enquanto você está escondido nele, você tem a esperança do porvir. Enquanto você estiver eleito nele, Paulo fala disso, né? Eleitos nele. Ou seja, enquanto você está em Cristo, você é nova criatura. Enquanto você descansa nele, você tem a esperança do porvir. Não esqueça que a história da igreja não terminou, que Cristo conta conosco para sermos esse reflexo da glória dele, mas ele está nos esperando. Ele disse, eu não deixei vocês sozinhos, né? Eu enviei meu Consolador. Ele vai estar com vocês para sempre, mas ele fez uma promessa. Ele vai ficar com vocês, mas vocês ainda se reunirão comigo e com meu Pai, não é? E ele aponta para isso na Santa Ceia também, não é? Quando ele diz, né? E não beberei desse fruto da vida até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então, percam tudo, mas guardem a esperança em Cristo, né? Não abram mão do Espírito Santo, que é o penhor, que é a garantia de que um dia nós iremos nos encontrar com Ele. Pastor, tem até um hino, né, irmã Áurea, do nosso hinário oficial, que ele diz, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Né? Porque ele vive, temor não há. Ele é a nossa esperança, né? E já temos uma pergunta. Não abram mão dessa comunhão, não é? Pode todo mundo dizer que ele não existe. Você vive a experiência pessoal. Verdade. E se algum de vocês ainda não viveu essa experiência, peça, ele vai se revelar. Ele é um Deus que vê, que sente, que se relaciona. Ele é um Deus preocupado com o futuro de vocês. Né? Ele está preocupado na profissão de vocês, no casamento de vocês, nos seus negócios. Né? Ele tem esse prazer de querer que vocês acertem. Então permaneçam com esta esperança viva. Não esqueçam de celebrar Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Temos uma pergunta aqui, pastor, também com Suelen Nascimento, da área 45. Pai do Senhor, Suelen. Amém. Sobre o tema Natal, tempo de esperança. Tendo em vista o cenário atual mundial, guerra, fome, perseguição, tragédia, como a gente pode manter essa esperança viva dentro dos nossos corações? É simples, né? Olhando para Ele. Isso. Ele vai dizer, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pastor, sim. Esperança em tempo de desesperança, desconfiança Isso. e frustração. O que fazer? Veja, olhar para Ele. Eu disse no bloco anterior que se a gente tirar o olho dele, a gente cai. Por que Pedro afundou? Porque tirou os olhos dele. Então, os dias são difíceis. Tem dia, eu sou pai de 2 meninas. Eu fico pensando assim, meu Deus, primeiro, será que eu vou ver crescer? Depois, como é que vai estar o mundo daqui a 20 anos? Porque eu fico pensando, quem é o varão que vai casar com as minhas filhas? Será que é um homem que reflete a glória de Cristo? Às vezes a gente se levanta, André, e a gente lembra que tem uma cruz para caminhar, né? Você vai, deita, mas quando você se levanta, tá lá a cruz para você caminhar com ela, não é? Veja que Jesus trocou o fardo pesado pelo fardo dele, que é leve, mas é um fardo. Porque vocês vão ser incompreendidos, vocês vão ser chamados de retógrados, de crentes quadrados. Eu tinha um presbítero, que foi meu presbítero na época, que ele dizia assim, é melhor subir redondo do que descer quadrado. Não, é melhor descer quadrado e subir redondo, né? Isso. É melhor ser chamado de quadrado, ele dizia sempre isso. Subir quadrado do que descer redondo. Isso. É melhor subir quadrado do que descer redondo, não é? Então, quem quiser seguir a Cristo vai ter que levar os vitupérios dele. Ele disse, olha, quem quiser vir após mim,
não é? Negue-se a si mesmo, então vocês vão ter que deixar o eu. Todo dia vai ter que morrer alguma coisa em vocês. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, em tempos de desesperança, presbítero André e irmã Camila, olhe para ele. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa lição de escola dominical, uma lição de escola dominical recente, citou o texto de 2 Timóteo 3:12, né, pastor? Mas a todos os que piamente desejam viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições, não é? Mas ele disse, não se preocupe, eu estarei com vocês todos os dias, não é? E Cristo em vós, a esperança da glória, gente, não é Cristo na camisa, não. Não é Cristo num crucifixo. Não é Cristo numa bandana, Jesus é bom a beça. Não, é Cristo em vós. É Cristo dentro de vocês. Veja que Jesus era o Emanuel, né? O Deus conosco. É o verbo que encarnou. Mas quando ele foi embora, ele disse assim, eu vou deixar agora o meu Espírito, que vai ser Deus dentro de vocês. Então, se Jesus era Cristo entre os homens, o Espírito Santo agora é Deus dentro do homem. Então não percam esta glória, né, André? Isso. Irmã Camila, não percam. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Perdão, pastor, o que é que o senhor poderia deixar de reflexão para aqueles que estão nos assistindo, que talvez estejam justamente nesse contexto de desespero, de dor, sem muita esperança, digamos assim, para o Natal, não é? Materialmente falando, mas o que é que a gente poderia deixar? Esse mundo está com os dias contados, não é? Quando a gente olha a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a gente vê que a história da criação, apesar de haver uma frustração pela queda, ela termina com esperança. Deus não é um Deus que criou o homem e abandonou. E você que está assistindo esse programa, você que talvez perdeu a esperança, você que diz que não há esperança, existe uma esperança maior. Jesus Cristo. Ele disse no texto áureo da Bíblia, né, João 3,16, né? Ele amou o mundo de tal. Essa expressão é máxima. Ou seja, não dá para medir, não dá para mensurar. De tal maneira que deu. Veja, qual de vocês teriam a coragem de dar o filho para morrer? Se entrasse uma pessoa aqui agora e invadisse os estúdios e quisesse matar o seu filho, eu tenho certeza que você se colocaria no lugar dele. Com Cristo foi exatamente o contrário. Deus matou o filho dele. Porque a justiça dele exigiu que o amor viesse para a cruz. Jesus vindo até essa terra, não somente o amor veio, mas a justiça se cumpriu nele, não é? Então, ele termina dizendo, né? Amou o mundo de tal que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, Cristo em vós passa pela capacidade de você crer. Quem crê será salvo. Quando o carcereiro quis tirar a sua vida, e Paulo e Silas estavam ali naquela prisão, ele disse, não faça isso. E então ele perguntou, o que é que eu devo fazer para ser salvo? O que é que eu devo fazer para ter o verdadeiro Natal em mim? Ele foi enfático. É simples. Porque o evangelho é simples. As pessoas que criam muitas dificuldades para chegar a Cristo, ele disse assim, crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Poderíamos nos lembrar das palavras também de Josué, não é? Ele disse assim, olha, vocês querem servir a quem? Aos deuses que serviram os seus pais ou aos deuses dos amorreus que está aqui do outro lado do rio? Escolham, vocês querem servir alguém. Aí me parece ver Josué pegando na mão, vamos conjecturar aqui, da esposa, do filho, da sogra, da tia, botou para trás assim e disse assim, agora tem uma coisa, eu e a minha casa vamos servir a ele. Então guardem a fé, celebrem o Natal com alegria. Ele viveu, ele vive e ele viverá para todo sempre com a igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma hora, senhora. Eu também gostaria de dizer, né, que a gente tem que comemorar o Natal, né? Eu sempre paro para pensar em dezembro, né, assim. Eu acho que o dezembro traz esperança para o futuro, não é? A gente está vivendo dias tão difíceis agora, como ele falou, né? Vamos olhar para Israel, né? Então Jesus está à porta, não é? E tem tanta gente no Natal que não fala com o seu irmão, não fala com sua mãe, e evangélicos, viu? Não estou nem falando de não evangélicos, estou falando de evangélicos. Então, assim, é tempo de nós perdoarmos.
Tempo de perdão. De perdão. De restituição. De abraçar. De dizer assim, eu tô com você, eu vou contar com você. Eu acho que o verdadeiro Natal é esse. A gente não passar no mar, na frente do mar, né? Tantos evangélicos que vão passar o Natal no mar, ou Ano Novo também. Mas peraí, eu tô perto da minha mãe, do meu pai, não é? Eu tô com a minha família. Com a igreja. Com a Deus igreja, deu, sim, com os irmãos, que a gente passa o ano todo, não é? É chegar na casa do irmão, levar uma lembrancinha. Eu sei que Natal não é presente, mas assim, aquele irmão que magoou, aquela irmã que magoou, vá, peça perdão, peça desculpa. Eu acho que o verdadeiro sentido do Natal é esse. O amor de Cristo. Eu sempre digo assim, o que é que Jesus faria no meu lugar hoje? Isso. Será que ele perdoaria? Qual é a atitude de Jesus? Eu sempre boto isso na minha mente, não é? Porque a gente tem que ajudar o próximo, né? Mas, irmã, aquele me magoou, não esqueça, né? Esses dias na doutrina do pastor, eu estou falando sobre isso. A mente não apaga aquela dor. Mas se você não perdoar de coração, você não vai perder o céu, né? Então, eu acho que o verdadeiro sentido do Natal é o amor, né? É isso que eu deixo. Perdoando-vos mutuamente em amor, né? É uma das mensagens mais fortes da Bíblia. Amém. Uma hora a senhora ora? Sim. Faz a oração final. Vamos orar todo mundo agora sentados mesmo, né? Assim oramos. Pai eterno, Pai de misericórdia, Deus, Pai de amor, estamos aqui, Jesus. Obrigado, para um programa que Tu tem nos dado, Deus. Obrigado. Que cada um saia, Deus, com a mente, né? Que possamos, Jesus, aprender mais um pouco do Teu grande amor. Glória a Deus. Deus, Tu deu o Teu único Filho por amor de nós. Glória e no a Deus. Natal comemoramos, sim, Jesus, o Teu nascimento. Glória a Deus. O grande Salvador das nossas vidas. Deus, nesse Natal, visita, Pai eterno, cada lar, cada família. Tu sabe, Deus, a necessidade de cada lar, de cada família, Deus. Entra com providência, com milagres, com salvação, oh Deus. Batiza com Teu Espírito Santo na ceia de Natal. Por que não, Jesus? Na ceia de Natal Tu pode fazer muitos milagres. É isso que nós Te pedimos, Jesus. Visita, entra com cura, com salvação. Tudo isso Te pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós tivemos um programa abençoado. No dia de hoje, tenho certeza que você foi edificado. Nós queremos agradecer justamente a você. Tem nos assistido, tem nos acompanhado aqui, tem acompanhado a programação da Rede Brasil. Deus abençoe. Em nome de Jesus, queremos deixar um Feliz Natal para a sua vida e para toda a sua família. Queremos agradecer também aos jovens da área 30 e da área 45. Deus abençoe, jovens. Amém. Glória a Deus. Vocês toda vez dizem amém antes de mim, é bênção. Amém. E também queremos agradecer a cantora Ana Luísa. A tia Ana Luísa. Amém. É sempre uma alegria. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus, aos músicos também de lá da área 26. Deus abençoe. 28, né? Amém? Músicos? Amém. Amém, agora foi. E louvamos a Deus, né? Queremos deixar uma saudação também para o nosso irmão Marcelo. Ele ainda não é evangélico, mas nós encontramos com ele, pastor recente, disse que assistiu o programa, né? Não podemos deixar de mandar uma saudação. Sua esposa é crente, congrega lá na área 13, então Deus abençoe. Em nome de Jesus, você que está nos assistindo, Marcelo, se você quiser, hoje é o dia aceitável do Senhor na sua vida. Entrega a tua vida a Jesus, Jesus te ama muito. Amém? Amém, Maura, quer dar uma saudação também, né, Maura? Também quero agradecer, né, por essa oportunidade ao pastor Ailton e irmã Judite, né, de estar mais uma vez aqui. Também mandar, né, um Feliz Natal e um próspero ano novo, né, para minha família em Carpina, né, para os meus amigos em Carpina e todo para a área 8, né, porque o culto a gente não pode passar em todas as congregações, mas já vai daqui, né, o nosso Feliz Natal para todo mundo da área 8. Glória Amém. a Deus. Show. Amém. Queremos agradecer, né, ao Senhor por ter vindo aqui, estar mais uma vez no programa do Senhor e irmã Áurea, né? Deus abençoe. É sempre uma alegria e um desafio, né, voltar ao programa, né? Mas agradecer a Deus. O ano está se findando e a nossa esperança segue, né, firme em Cristo. Agradecer não somente ao pastor, mas a toda a equipe, né, aqui da Rede Brasil, que sempre nos recebe tão gentilmente, e pelo fato de estar com vocês mais uma vez. Amém. A honra e a glória para o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E agora vamos de louvor com a cantora Ana Luísa.
sua misericórdia foi quem me trouxe aqui. Que sua bondade, sua compaixão me alcançou. Eu disse a Deus que sou falha imperfeita e às vezes eu erro demais. Sou limitada, tão pequena e até incapaz de conseguir te agradar de todo o coração. Eu disse a Deus que o meu maior desejo é cumprir o seu querer, e por mais que eu me esforce, muitas vezes não consigo lhe obedecer. Disse a ele com sinceridade: abre a mão de mim. Mas Deus me disse: o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas, e em meio às suas fragilidades sentirás a minha grandeza. Quando pensares que tudo chegou ao fim, eu tenho solução, solução. Eu te renovo, pois eu paguei um alto preço pela tua vida. Eu fiz um grande investimento e não posso perder. Vou perdoando os teus defeitos, vou perdoando as tuas fraquezas, vou perdoando as tuas falhas, pois eu quero usar você. Eu vou usar você, capacitar você. Eu vou te dar unção, vou te renovar, depois vou te encher. E através da tua vida irei fazer milagres. Vai fazendo a minha vontade, adorando o meu nome. Mesmo você sendo falho, eu te amo. E se não fosse o meu amor, aonde você estaria? Se não fosse o meu amor, você não estava aqui. Se não fosse a minha mão pra te proteger, pra te defender, com certeza você não sobreviveria.